Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela Orlandini. Eu sou diretora de adestramento da Federação ICA de Brasília. É, Convidada pelo nosso presidente, que é o Almir Vieira. E dando seguimento a algumas lives que nós estamos proporcionando, hoje eu vou estar conversando com o Nelton Marcon. Ele já entrou, eu já vou aceitar para que a gente possa, como ele se autodenomina, ele contar da experiência dele, né, internacional, o período que ele passou aqui em Brasília, onde ele foi, contém, foi da mesma época de Grandes Cavaleiros. E eu vou fazer o convite novamente aqui, eu vi que ele já entrou, só aguardar para a gente então começar essa conversa. Aqueles que tiverem alguma pergunta, eu pediria, se possível, nesse quadradinho que tem interrogação, e colocando, para que fique de uma forma mais fácil da gente respondendo e não se perder nos comentários. Então, vamos só aguardar, eu já fiz o convite, só aguardando o Nelton, então, responder. Vamos lá. Deixa eu ver se o Nelton está com alguma dificuldade. Só um minutinho. Nelton, alguém já viu se ele apareceu ou se ele saiu? Ok, vou te mandar novamente, Nelton. O convite já deve estar aí para você. Te encaminhei aí, Nelton. Vamos ver, acho que agora vai. Nelton, está dando como não está dando para participar. Você consegue enviar para mim o convite? Só um minutinho, gente. Acontece. Ah, legal. Vamos perguntar assim. Como é que foi na Suíça, tudo isso aí. Bem bacana. Nelton, tá dando algum problema, porque tá dando como se você não conseguisse participar. Você consegue sair e entrar novamente? Sai e entra para eu te chamar? Eu já mandei aqui de novo. Ele estava aparecendo você, mas diz que você não pode participar. Eu não sei se você... Encaminhei novamente. Vamos ver se vai. Só um pouquinho de paciência, daqui a pouquinho a gente já começa. Já estou vendo. E aí, vamos tentar ver aqui de novo. Qualquer coisa, eu saio e entro de novo, vai ser o jeito. Nelton, te reencaminhei. Será que você consegue mandar para mim para participar? Que daí eu aceito logo você. A gente faz o caminho inverso. É estranho.
Não está entrando aqui. Deixa eu tentar de uma outra forma. Vou tentar mais uma vez, senão a gente vai sair e eu te mandei novamente, né, Elton? Ó, tá aguardando você agora. Vamos ver se. Aê! Agora sim. Internet, Técnico, a internet é boa, o profissional da comunicação aqui é fraco. nada, nada. Acho que é. Mas enfim, vamos lá, então vamos começar. Tá escutando bem? Já vi aqui que temos um monte de gente querida aqui, inclusive o Coronel já está aqui ligado, conectado, Maravilha, né? maravilha. É, Bom, não sei se você ouviu o que eu iniciei ali, né? Falando um pouquinho do que a gente vai tratar e tudo não, mais. não cheguei a ver. Né? Eu estava tentando arrumar a comunicação aqui e realmente não vi, você me perdoa. Então eu estava falando que a gente vai fazer um bate-papo, na realidade, né? De uma forma mais cronológica, desde o início, né? Conforme você me disse, você é um cavaleiro candango, né? Não sou E brasileiro, teve não, eu sou candango. candango, isso. E teve esse período no Brasil, né, ainda como cavaleiro amador, depois passou para a parte profissional, experiência fora, e eu acho que tem muito a acrescentar para muita gente que está começando, aqueles que pensam também em seguir uma carreira fora. Então, a gente vai estar conversando sobre os sucessos, as dificuldades e tudo mais, Maravilha. ok? Primeiramente, quero agradecer o convite e é um prazer falar um pouquinho, principalmente sobre Brasília, que é uma, minha paixão, me criei e apareci no esporte aí em Brasília. Ótimo. E conta pra gente como é que foi essa aproximação com o cavalo. Claro que a gente mais ou menos imagina, né, em se tratando do pai, mas quando é que se deu isso? Como que foi essa aproximação? Bom, o meu primeiro salto, não tem registro disso, minha mãe não tem nem meu pai, diz que foi com 2 anos de idade no colo dele. E a minha mãe falava que meu pai fazia questão que eu fosse para as provas assisti-lo, mesmo com jovem idade, e não tinha mosca em volta, minha mãe queria cobrir, falou, não, cavaleiro tem que acostumar com mosca, tem que acostumar com tudo. Então, desde os 2 anos eu respirei, tirei cavalo, e essa foi a minha vida. E depois comecei a montar aos 5 anos, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, e assim começou minha paixão pelo cavalo. Aham. E nesse início, você já começou direto no salto? Você fez algumas outras modalidades dentro do hipismo? Bom, eu comecei no salto, tá? Comecei no salto, meu primeiro salto por coincidência, foi um cavalo chamado Chechel, eu tinha 5 anos, o cavalo tinha 27 anos, e foi o cavalo que meu pai aprendeu praticamente a competir quando ele era cadete, quando o cavalo era jovem, então o mesmo cavalo que ensinou meu pai, ensinou a mim, quando meu pai voltou a AMAN para ser instrutor de equitação. Mas eu sempre fui apaixonado por salto, mas também brinquei um pouco no polo, fiz uma prova de cross country, ganhei, e fiz uma prova de piso rural também. Mas eu sempre fui muito apaixonado pelo adestramento, porque eu acho o adestramento fundamental para o cavaleiro de salto. Não que você tenha que obrigatoriamente competir na prova de adestramento, mas você tem a obrigação de saber os elementos básicos da equitação, fazer o cavalo funcionar, as ajudas corretas. E eu digo sempre, o cavalo de grande prêmio tem a obrigação de fazer os exercícios de uma São Jorge. Não tem que ter os movimentos do cavalo da São Jorge, mas tem que sentar sobre o posterior, tem que fazer uma boa atitude, atender a perna, seja no apoiar, no sessão a perna, um alongar e um encurtar com qualidade, uma mudança com qualidade, uma submissão com qualidade. Os cavalos que não fazem isso, no meu conceito, são montados por cavaleiros habilidosos, mas isso é invenção, tá certo? Um cavalo que vai chegar nas provas altas com regularidade, ganhando, com consistência, ele tem que ter uma boa base de adestramento. Ok. E nesse quesito você foi muito bem introduzido, certamente, Com né? Pelo certeza, coronel e tudo mais. com certeza. Até E eu falo com detalhe, eu fui campeão brasileiro em adestramento. legal. Eu nunca gostei de participar de adestramento, eu nunca não gostava das provas, mas acabei participando, tive alunos,
E um detalhe curioso do adestramento, o cavalo Jean Método, que eu levei para a Colômbia, comprei no leilão com 3 anos de idade, Daniela e eu que o fizemos. Na Colômbia, esse cavalo tinha uma aptidão muito grande para o adestramento, saltava muito bem, mas era especial para adestramento. E eu levei na parte de salto, fiz também a parte base dele, Daniela estava começando ainda, porque ela praticamente começou a montar depois que nos casamos. Mas ela participou nas provas nível básico na Colômbia, preliminar, as primeiras nível médio, e ela participou de 17 provas e ganhou 16 com esse cavalo. E quando regressamos ao Brasil, eu trouxe esse cavalo de criação nacional, um BH, volto e repito, sou defensor do BH. Eu continuei competindo nas provas de 1,40 m com ele, mas o cavalo se destacou muito no adestramento com a Dani. Chegamos à metade do ano em Brasília, esse cavalo foi vice-campeão do ranking, apesar de ter sido utilizado, competido só a metade do ano, e foi campeão brasiliense no campeonato. E ganhou a Copa 1000, que era muito famosa na época, foi campeão da Copa 1000, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão do uma pancada de concurso, e acabei vendendo ele para adestramento para a Mica. Ah, legal, legal. Porque hoje, eu acho que hoje ainda continua essa dificuldade, né, de você conseguir bons cavalos de adestramento. Então, quando você tem esse destaque, né, o cavalo já se destaca por essa qualidade, né, vale a pena realmente considerar como vocês fizeram, né? Por isso mesmo, eu lembro quem falou na época foi o Orlando Facada, falou, Nelton, cavalo de salto você consegue fazer vários. De adestramento é muito difícil conseguir com essa qualidade. Então, esquece do salto com ele saltava bem, não era um ganhador, ele às vezes cometia alguma falta, não tinha uma agilidade de mão muito grande, mas o adestramento, onde ele entrava, ele ganhava. Era impressionante. Ele ganhou no Rio, ganhou em São Paulo, onde ele foi, ele ganhou. E comprou a amiga comprando, mas infelizmente teve um acidente na ducha 2 meses depois e teve que ser sacrificado. Nossa, que pena. Foi triste. Coisas que acontecem. E, bom, então você já falou um pouquinho, né, dessa questão toda do adestramento e tudo mais. E como foi nas categorias de base, né, quando você estava participando, ainda como amador, como é que foi esse crescente, né? Quem eram as pessoas que estavam ali te incomodando, digamos, da mesma época competindo também com você? Eu comecei muito cedo, mas meu pai sempre foi muito rígido na disciplina de montar. E eu comecei aos 5 anos em Resende, depois mudei para o Rio. Meus colegas competiam já nas provas de base. Na minha época não tinha mini-mirim, não tinha pré-júnior, era mirim e júnior e sênior. Mas tinha as provas omnias que autorizavam os garotos mais jovens saltarem. Provas de 1 metro, de 1,10 m e tal. E meu pai nunca deixou saltar, eu chorava. Eu falei, pai, mas eu estou pronto. Ele dizia, Aí um dia, eu ficava bravo com ele me trouxe uma foto do André Johan Peter caindo na pista, chorando. Ele falou, eu nunca quero que você passe por isso. O dia que você entrar, é o dia que você está pronto para ganhar. Então eu demorei praticamente 4 anos montando sem saltar nenhuma prova. E realmente, a primeira prova que eu saltei já foi no Rio Grande do Sul, com um cavalo emprestado, e eu ganhei a prova. A partir daí, mudamos para Brasília, comecei na categoria Mirim, o meu concorrente principal era o Júlio César Albuquerque, com Incitatus, que era quase imbatível. Na prova de velocidade, quando dava tudo certo para ele, você podia ir para casa com o 2º lugar feliz da vida, porque era quase impossível ganhar. Mas eu tive a felicidade de ser campeão brasileiro no primeiro ano, vice no segundo, perdi para ele. Eu fui campeão com o Mitaí no primeiro ano, vice no segundo com a Suzy, e terceiro no ano com o Oxente, que foi um cavalo que jogava polo, onde eu estava no polo, não servia para polo, eu coloquei para o salto. Meu pai me ajudou muito na preparação desse cavalo, e eu acabei sendo campeão brasileiro de mirim com ele. Mas tinha muita gente boa, muita gente boa. Mas a minha briga principal ali era ele e o Pedro Paulo, apareceu o Pedro Paulo Lacerda, no final, com o Mingo, que também dava uma coceirinha ali. Mas a minha briga depois com o Pedro Paulo, passando por Júnior, aí a nossa briga foi lá no Júnior. Briga sadia, porque eu sou muito amigo dele, diretor de salto da federação hoje, e grande amigo, grande instrutor, grande cavaleiro, com inúmeros resultados, mas a gente sempre ficava se alfinetando brancamente nas provas, disputando. Mas tinha muitos outros cavaleiros. Depois eu gostaria de falar um pouco sobre Brasília, porque realmente é a base da minha equitação. E todas as pessoas no Brasil, não fora, mas no Brasil, ainda me associam a Brasília, não a Ribeirão Preto. Eu morei mais tempo em Ribeirão Preto que em Brasília. Mas toda pessoa me reconhece e lembra da minha campanha da época de Candango. Uhum. Então, de Brasília foram quantos anos, Nelton? 14 anos.
14 anos, eu cheguei em 77 e fui para a Colômbia em 89. Foram 13 anos aí. Tá. Então a Colômbia foi antes de São Paulo. Antes de São Paulo. Antes de São Paulo. Tá. E esse convite para a Colômbia, como que ele se deu? Como é que surgiu essa oportunidade? Aí eu vou chegar, então, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho de Brasília, que não está no que a gente Sim, falou um claro. pouquinho, mas eu gostaria muito de falar de por que Brasília, no meu conceito, é o maior centro de cavaleiros do Brasil. Mais que São Paulo, ter um número menor, não ter os mesmos recursos, não ter a mesma disponibilidade de dinheiro, mas o fomento da equitação, que começou lá no General Fidelis, no Coronel Pimenta, no General Santa Cruz, depois foi presidente da CBH, existia um número enorme de cavaleiros que hoje estão espalhados pelo Brasil. E a gente espelhava ali a geração em cima da minha, duas da minha acima de mim quando eu cheguei lá, que era, eu fiz uma colinha aqui para tentar não esquecer o nome de ninguém, tá certo? Mas era o Vitor Teixeira, Djalma, Luiz Otávio, Marcela Thiaga, Valmor Zeredo, o Joca, o Marquinhos Fernandes, o Paulo e Fernando Garcia, o Antônio João Zambuja. Só os que eu estou lembrando aqui que eu anotei rápido para tentar não esquecer, os que eu esqueci, por favor, desculpem. Mas o Luciano Nogueira, Pereira, me falhou o sobrenome dele, que faleceu de câncer, que era um fenômeno montando a Calanto. E, enfim. E depois o nosso presidente da CBH também, né, Almir Vieira, lógico, Almir Vieira. O cavaleiro aí ganhou em salto, em CCE, onde entrou, ganhou. Dirige maravilhosamente aí a escola lá do parque. Tanto ele e o irmão dele vem numa próxima geração, o Ricardo, né? E, lógico, Mimi e grande amigo. Um abraço, Mimi. Eu falei, desculpa se eu esqueci o nome de alguém. Sempre vai passar alguém. Tem que ter muita gente boa, em que a gente, eu era mais jovem, me espelhava neles, queria fazer igual. E lembro do Vitor com Camuati, Vitor com Marfinite, enfim, vamos ficar 2 horas falando de nome de cavalos aqui e tal. Depois vem a minha geração, onde basicamente estava o Pedro Paulo, a Gabriela Coelho, que foi campeã brasileira, hoje não monta mais, mas foi campeã brasileira de Mirim, o Júlio César, que, como falei, era quase imbatível, Ronaldinho Bittencourt, presidente da Federação da CBH, Denise Ciruíga, entre outros, mas o meu cutucão aí sempre era o Pedro Paulo. E o Fernando Garcia também é um intermeio da geração, competi um pouco com ele, mas eu entrava naquela categoria e ele saía. E depois de uma geração que é brilhante, que eu vou começar por chamar de Mestre Cabral, tá certo? Porque tive o prazer de dar aulas a ele, não muitas, porque logo fui para a Colômbia, mas tive o prazer de contribuir com alguma coisa. E aí estava junto com o Cabral, Geraldinho, Luciano Alócio, Grilo, Billy, André e Graca Bubaqui, o Ricardo, que eu mencionei agora, e muitos outros. E nesse momento eu dava aula para o Geraldo. Muito, muito boa, a gente todo muito amigo. E eu vou pedir desculpa de uma vez, tem muita gente que eu vou esquecer, que era muita gente e eu estou ficando velhinho, o Alzheimer vai chegando. Mas eu peço desculpas o que eu não citei. E nessa época eu dava aula para o Geraldo, o Geraldo ganhou uma seletiva para esse internacional na Colômbia, ele e o Hélio Alves do Rio de Janeiro, nós fomos para a competição, o Geraldo foi campeão por equipe lá, perdeu, foi para a final individual, teve um desacerto numa curva lá, o cavalo acabou abrindo com ele, mas foi muito bem. Uhum. E aí a pessoal da Colômbia gostou do meu trabalho, estava me observando como dirigia e me chamou para fazer uma clínica. E eu, nessa época, era muito jovem, trabalhava na equipe Águia, do Orlando Cunha, era uma das equipes mais famosas do Brasil. Estava muito bem, mas eu era jovem e eu queria novos desafios. Eu tinha 24 anos, não falava espanhol, e aí me chamaram para fazer essa clínica. E eu decidi ir, me chamaram, pô, você está louco, você está bem, o que você vai fazer? Né? E aí decidi fazer essa clínica e conhecer o sistema lá. Mas a clínica, na verdade, era uma clínica já com intenção de ficar. Se tudo desse certo, eu ficaria por lá. Né? E eu falava espanhol. E cheguei lá, não falava. Tinha 40 alunos para dar aula. E aí eu peguei logo no primeiro dia de conversa, vi um aluno que era mais solto, né? Mais extrovertido. Eu falei, filhão, vem cá, eu te dou aula de graça. Você vai ficar do meu lado, eu vou perguntando baixinho para você e vai dizendo o nome das coisas. Tá. Eu tinha 24 anos. Que era o Maurício Cucalon. E o Maurício me ajudou muito, foi meu aluno por muitos anos.
E foi aí que eu fui para a Colômbia, decidi ficar. Foi uma aventura, um desafio. Eu era muito jovem, eu tinha desejo de sair de casa, não tinha problema com meus pais, mas eu queria bater asas e voar. E foi essa a minha ida para a Colômbia. Tá? Legal. Se eu, só para eu Ótimo. fechar, aqui o negócio de Brasília, para não esquecer, a gente seguir nas perguntas, é, quando eu voltei, quando eu fui para a Colômbia, eu perdi vários craques de Brasília que passaram aí, alunos do Cabral, etc e tal, que eu acompanhando. Então, eu não vou citar esses nomes porque eu realmente não convivi com eles. Mas eu gostaria de relembrar da nova geração, alguns expoentes atuais, que eu não convivi no crescimento, que foi o Ravi, que é um fenômeno, está disputando vaga na equipe, tentando vaga na equipe olímpica do Brasil, o Renato e o Rafael Rodrigues. O Renato foi um companheiro de Ribeirão Preto, Rafael eu conheço bem, né, filho do nosso saudoso Zezinho, e entre outros, né, que trabalhei. E quando eu voltei da Colômbia para o Brasil, eu decidi regressar o bom filho a casa torna, né, antes de pensar, eu tinha desejo de ir para São Paulo, mas primeiro eu quis voltar para Brasília. E aí tive o prazer de trabalhar com a Rafaela Miller e alguns outros cavaleiros, mas a Rafaela foi muito especial e acabamos viajando para concursos nacionais, fomos saltar na África do Sul, saltamos no Campeonato Brasileiro, Legal. fomos na Argentina, no Sul-Americano, se eu não estou enganado, ela foi prata por equipe, se eu não estou equivocado. Então, Brasília sempre fomentou gente nova. E agora, por exemplo, o filho do Geraldinho é campeão sul-americano. Vamos dizer assim, é meu neto. Né? Que teve, lógico, nunca dei aula para ele, mas as gerações seguem, passam, e os cavaleiros, o filho do Mimi também foi campeão sul-americano, se eu não estou enganado. Sim. Eu já não estava em Brasília, foi campeão sul-americano. Então, o filho do Djalma Ferreira está na Argentina agora, é um craque, o Guga. Então, Brasília sempre fomentou, colocou no Brasil qualidade e equitação. Isso eu queria falar de Brasília, não podia deixar de falar disso. Amo essa cidade. Inclusive, a Rafaela acabou de entrar aí. Então, fala para ela que eu já falei dela, perdeu, chegou tarde. Ótimo. Perfeito. E aí, bom, você foi então para a Colômbia, teve essa experiência e tudo. Lá foi quanto tempo de Colômbia? Lá, eu fiquei de 1989 até 1997. Tá, mas o teu foco principal, então, eram as aulas ou você também teve a oportunidade de estar competindo? Não, eu competi muito. Na Colômbia eu competi muito. Competi muito, ganhei muitos grandes prêmios, ganhei prova de potência, fui líder do ranking. Quando nós chegamos lá, a Colômbia estava no nível baixo, mas chegamos coincidentemente, o Manuel Torres, que é um colombiano que morava aqui nos Estados Unidos, foi para lá. O Andrés Peñalosa, que morava na Itália, morava na França, foi para lá. O Carlos Lopes, que hoje é um dos 20 melhores do mundo, morava na Itália, foi para lá. Não, o Carlos Lopes na França, desculpe, o Andrés na Itália, mas enfim. E ele trabalhou muito junto e o crescimento foi muito grande. E aí nós acabamos, nas competições eram nós contra nós, mas muito amigos do lado de fora. E na categoria de base nós demos um alavanque muito grande e conseguimos apertar o Brasil, que sempre foi expoente das categorias de base. Então o primeiro sul-americano que nós viemos, que foi no Ibirapuera, o único curso feito no Ibirapuera, o Brasil foi campeão por equipe, e a Colômbia foi prata, e sendo que nessa equipe estava Camila Maza, que foi décima na Olimpíada de Tóquio, se não estou enganado, de Hong Kong, e estava o Bernardo Alves. E o último era o Bernardo Alves, que não podia cometer nenhuma falta, senão a Colômbia era campeã por equipe. E ele, sempre um craque de mirim, júnior, sênior, olímpico, enfim, levou nos dedos o Top Gun e cravou o 0. O Brasil ganhou, Colômbia prata e Brasil amarelo. Terceiro, já ganhamos a segunda equipe do Brasil, né? Então isso foi maravilhoso. E a medalha individual foi para a Colômbia com o Roberto Teran, com o Alfinique. Então, na primeira participação sul-americana nossa, nós demos nem a Argentina, a Chile, ficaram tudo para trás. Depois o Brasil foi na Colômbia, o ano seguinte foi lá, e aí foi a Camila Baza, ouro, e a Colômbia, ouro por equipe. Então, para ver o nível tão rápido que chegou com essa junção desses profissionais que trabalharam juntos, realmente foi uma alavancada muito grande no esporte colombiano. Legal, legal. Foi um trabalho bem bacana. Tá, e aí você saiu de lá, voltou para o Brasil e já foi direto para São Paulo? Não, eu fiquei 11 meses em Brasília, que eu queria me reestruturar. Na verdade, eu saí da Colômbia não porque eu queria, mas havia um problema político entre Colômbia e Estados Unidos, as pessoas tiveram dificuldades econômicas, então o esporte caiu muito, a gente estava gastando mais do que recebia, e não só eu, vários. O Carlos Lopes foi embora, todos que estavam lá fomos embora. Infelizmente, porque não havia como sobreviver com a pressão política entre os dois países.
teve uma época de narcotráfico e tal, então se complicou muito, e aí chegou um momento que a pressão da família também nossa, e falei, pô, vocês não estão mais ganhando tanto dinheiro aí, voltem para casa, tanto meus sogros quanto os meus pais, né? O meu sogro um dia, numa visita de férias, falou assim, ó, vocês vêm ou vêm para cá? E aí decidimos vir, e aí ficamos 11 meses em Brasília até decidir para onde iríamos. Eu queria ir para São Paulo, mas não a cidade de São Paulo, que está próxima a São Paulo, porque ali está o foco do dinheiro, está a competição maior, menos despesa com transporte de cavalo. E aí eu fui na minha última competição com a Rafaela, que foi o Campeonato Brasileiro de Amazonas, em Ribeirão Preto, e o presidente do clube viu o trabalho com a Rafaela, era amigo do pai da Rafaela, do Lau, e me convidou, falou, estou sabendo que você está querendo vir para perto de São Paulo, já tinha tudo acertado para ir para São Roque. E aí me fez uma proposta interessante, no domingo acabou o concurso, voltamos para Brasília, na terça-feira eu voltei com a Daniela para ela conhecer a cidade, na sexta-feira eu estava morando lá. Foi tudo, comigo sempre tudo meio rápido. E aí ficamos 18 anos em Ribeirão Preto, com bons resultados, um tempo muito bacana. Ok. E lá você teve essa aproximação, por exemplo, você estava falando da admiração pelo BH e tudo mais. Você chegou a trabalhar com cavalos de algumas áreas específicas? Trabalhei. Mas antes disso, para a Colômbia, eu importei mais de 30 BHs para a Colômbia. Eu levei mais de 30 cavalos BHs para a Colômbia e ganharam muito. A grande maioria dos cavalos que eu competia na Colômbia eram BHs. Só que depois teve o fechamento de fronteira e aí não teve mais como serem feitas importações. Infelizmente, que é um problema que a Associação do BH tem que resolver. Porque às vezes a pessoa me critica, por que você não trabalha mais com BH? Porque realmente é complicado, né? Tanto ir para a Europa, para cá, não sei. Isso é um problema que a associação tem que resolver. Eu sou fã do BH e quero apoiar a ser brasileira. Logicamente, na Europa você tem muito mais, um número muito maior de cavalos, mas então tem isso lá. E quando eu voltei para cá, tive um apoio muito grande do Aras BH, que chama BH, do saudoso Dr. João Carlos Ribeiro, que me fornecia 2 cavalos ao ano, a minha escolha, para que eu desenvolvesse, trabalhasse e vendesse, né? Montei alguns cavalos, não por oferecimento deles, que nunca me ofereceram um cavalo, que é o Aras Agromem, mas por compra, vários, sendo que uma delas, uma égua que eu soltei nos meus últimos anos em Ribeirão Preto, foi a Caroline J. Man, que é uma égua que eu sempre tive um carinho especial por ela, e ganhei grande prêmio fiquei em segunda, na verdade, não ganhei. Fiquei em segundo grande prêmio com ela, mas tive o prazer de levá-la dos 6 anos até os primeiros grandes prêmios. Depois ela passou para a cela do Guilherme Ciampi. E aí teve um problema e foi aposentada. Mas sempre tive uma relação muito forte com o BH. Sempre, sempre, sempre. E quando eu fui para Ribeirão, eu levei uma égua, BH, de propriedade da minha aluna que está aqui do meu lado, me ajudando, minha assessora para isso, da Ana Paula, que foi a Anice Pioneiro, que é cria de Brasília. Então, logo que eu fui para Ribeirão, o animal que eu levei era o Jean Método e Anice Pioneiro. São os 2 animais. E o Avalon Itapuã. Eu levei 3. O outro é o Avalon Itapuã, que saltei, ganhei muitas provas em Ribeirão Preto, até que eu aposentei em Ribeirão. Sendo que a última prova que ele saltou, ele ganhou também, ganhando mais uma moto. E aí eu queria que ele parasse com vitória. Então, um dia eu ganhei a prova, fiz uma carta bacana para ele, chorei muito. E se eu falar, eu me emociono. E foi uma despedida muito bacana, uma festa muito bonita. Eu sou meio manteiga. E foi uma festa muito bonita, quando eu aposentei o Avalon. E aí tinha a Anice e o Jean Metro. Então, eu sempre envolvido com BH. Legal, legal. E, bom, então teve esse período. Nesse período em São Paulo, alguma situação de maior dificuldade? Como é que você foi recebido no sentido... Você continua dando clínicas para algumas pessoas que iam para lá? Como que se deu esse processo? Eu segui. A ida para Ribeirão foi boa. Lógico que a EPA estava num momento muito ruim. Não tinha praticamente alunos. A gente foi desenvolvendo, trabalhando, foram aparecendo mais alunos. Eu dava aulas nas regiões aledanhas também, em Franca, em São Carlos, Araraquara. Então, e aí muitas pessoas que estavam na cidade começaram a levar cavalos para a EPA de Ribeirão também. Hoje em dia, não sei hoje em dia, mas quando eu saí, 2 anos, a EPA estava lotada. E quando eu cheguei, tinha 1/4 das cocheiras lotadas. Então, foi um desenvolvimento. Essa foi uma época que eu posso considerar difícil, nós tínhamos pouco aluno, contava com o dinheiro que tinha de reserva, porque o que recebia de aula não cobria as contas. Mas a gente acreditou no projeto, eu e a Daniela, e seguimos e acabou dando certo, depois tivemos muitos alunos. Logicamente, como um clube, você às vezes tem algum problema com A, com B, como tive, né? Mas faz parte de clube.
Mas foi um momento muito feliz. E aí, até voltando a falar de cavalo de BH, esse tempo do Aras BH me forneceu o SL Supremo, que foi um cavalo que eu ganhei grande prêmio, participei de seletiva para os Jogos Pan-Americanos do Brasil. Minha esposa foi vice-campeã paulista de Amazona Top, foi vice-campeã brasileira de Amazona Top. Depois eu vendi para uma Amazona de Bauru, para a Patrícia, e ela ganhou inúmeros campeonatos com ele, não provas mais altas, mas ganhou provas de amador inúmeras, até que ela decidiu aposentar ele com 16 anos, porque tinha ganho tudo que ele podia. Então, é mais um BH que fez parte da minha vida, né? Que eu amo muito. Legal, legal. Bom, e aí e essa sua ida para os Estados Unidos, como é que se deu isso? Na ida para os Estados Unidos, vamos falar uma gotinha só de política, uma gotinha só de política. Quando Sim. houve a segunda reeleição daquela senhora, eu falei, nesse país eu não fico mais. E eu larguei tudo para trás. E eu falei, aqui eu não fico mais. Então, eu não quero falar de política, eu respeito todo mundo, mas a minha decisão foi exclusivamente por isso. Então, eu tinha um convite para ir para a Europa, então, junto com um colega lá na Bélgica. A Daniela falou que para a Bélgica ela não ia de jeito nenhum, porque é muito chuvoso, ia entrar em depressão. E tanto ela quanto eu sempre gostamos muito dos Estados Unidos. E eu já tinha participado aqui nos Estados Unidos 4 vezes antes. Eu trabalhei aqui quando eu estava em Ribeirão. Nós viemos passar uma temporada aqui nos Estados Unidos e... Vamos estar em Ribeirão, Brasil. E eu trabalhei 3 meses aqui para uma Amazônia americana chamada Lynn Little. E a Daniela também trabalhou, ela ficou como gerente das cocheiras dela. E depois eu voltei algumas vezes mais para competir. Então eu já conhecia bem o circuito, eu tinha contatos, eu tinha amigos, eu tinha portas abertas. E aí nós fizemos um projeto muito louco, eu e a Daniela, de alugar cavalo que nós não tínhamos para clientes que nós não conhecíamos. E lançamos na internet. E assim a gente veio. E deu tudo certo, foi um sucesso total. E realmente nós trabalhamos muito duro. Minha mulher é sensacional. Eu emagreci 5 quilos, ela emagreceu 4, porque a gente não tinha tratador, a gente fazia tudo. Eu dirigia o trailer, cuidava dos cavalos, limpava a casa, alugamos uma casa grande para receber os clientes e receber pela hospedagem. Então, foi uma loucura. Foi realmente, essa primeira season foi uma doidura, trabalho louco, mas dá o prazer que você trabalha muito, mas você é reconhecido. Entendeu? E muitos clientes dessa primeira clínica até hoje estão com a gente. Né? Tem um falar da Verena Jansen, do Chile, da Silvana Abram, do Panamá, de vários países. Veio gente de tudo que é lugar. Tá certo? Então foi muito, muito bacana. E aí alavancamos, passamos 6 meses na casa alugada e começamos a buscar um local para comprar ou para alugar. Na verdade era para alugar, porque a gente não estava curto de dinheiro ainda. Mas acabamos dando tudo certo, compramos uma residência, que se eu tiver a oportunidade depois eu mostro um pouquinho para vocês aqui, porque eu estou nas cocheiras nesse momento. E aí eu pego o telefone e dou uma mostradinha para todo mundo. Peraí, só um minutinho que eu vou colocar um fone aqui para te ouvir melhor. Eu já coloquei isso aqui, ó. Não, agora ficou bom. Melhorou aqui. Eu te escuto perfeito. Não, ótimo. Ok, e bom, vamos lá. Deixa eu pegar a minha colinha aqui também. Bom, então vocês começaram a se organizar, ok? E o que você vê assim de maior diferença hoje, em termos até de treinamento, do que você convive aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Quer dizer, o que falta aqui pra gente que você acha que poderia ser utilizado do modelo que você vê por aí? Eu acho que a primeira coisa que tem que ter é o respeito ao cavaleiro. Aqui nos Estados Unidos tem mais que no Brasil. Eu estou falando com brasileiros, sei que alguns colegas de profissão do Brasil estão escutando isso, sabem o que eu estou dizendo. Aí a gente tem que vender o almoço para comprar a janta e depois tentar alugar o café para comprar o almoço. Né? E aqui você é reconhecido pelo seu trabalho. Não é que você vai chegar aqui, qualquer um vai chegar e vai se dar bem. Você tem que trabalhar muito, você tem que ralar muito. Mas a diferença começa por esse lado. A segunda diferença é que o americano ele é mais metódico que o brasileiro, desde a escola de base, que aqui não tem escolinha. Eles começam com o Hunter, que não tem nada a ver com salto, mas fazem a base, né? E o Equitation, que é mais que o Hunter, é uma elevação do Hunter. Então os cavaleiros chegam com uma qualidade de conhecimento, de plano, etc. Sensacional. Todos montam uma escola clássica, e depois vem a competitividade. O brasileiro ele é muito
de improvisar, né? A qualidade técnica do cavaleiro brasileiro é inegável no mundo inteiro, começando desde lá dos ídolos do Eloy Menezes, do Neco, do Coronel Renildo, e aí muitos outros cavaleiros, não vamos citar nome aqui, porque eu tenho que passar um tempão falando, Filipinho, Vitor, Eduardo Menezes, que é atual, que eu sou fã dele, ainda vou falar mais dele um pouquinho mais na frente, que para mim é um cavaleiro que possivelmente vai estar na equipe. Se eu fosse escolher o Pedro Paulo, fica bravo não, hein? Para mim ele está na equipe fixo da Olimpíada, mas isso é uma opinião pessoal minha, né? E tanto vários cavaleiros, mas o Eduardo ele tem uma atitude diferente porque ele foi criado, ele apareceu aqui entre México e Estados Unidos. Ele veio com 18 anos para cá, tem um pouco na Europa. Então a escola dele é diferente do que é no Brasil. Agora você pega no Brasil hoje um José Roberto Reynoso Fernandes, pô, não vou falar nome, senão eu vou esquecer de alguém, vão ficar chateados comigo. Mas o Zé monta numa cadeira e faz saltar. Entendeu? Mas é habilidade, ele tem que fazer, ele tem que ganhar a prova para poder sobreviver. Então ele não tem tempo de se aperfeiçoar, tá certo? Então ele tem que dar aula, ele tem que vender cavalo, ele tem que montar 15 cavalos numa prova para poder viver. E aqui nos Estados Unidos não, você é reconhecido, você recebe bem, as pessoas estão te observando, as pessoas te comentam, você tem mais acesso a clínicas de alta qualidade. Então, basicamente, nessa parte técnica é isso. Além do mais, se eu te falar, aqui em Wellington, para você ter uma ideia, aqui a gente brinca que é a Disney do cavalo. Aqui tem, num raio de 40 quilômetros ao redor do centro principal de Equestre, aqui, que é o centro do F, que é o PBIEC, tem ao redor de 5 mil pistas. São 5 mil pistas. Você sabe o que é isso? E a gente fala ao redor porque todo dia constrói outra. 5 mil pistas tem espaço para todo mundo. Só que as pessoas têm pista em casa, não existem clubes aqui. Tem fim de semana aqui que tem 4 grandes prêmios ao mesmo tempo em locais diferentes. Então você vai na MGM, não, agora eu vou na Universal, não, hoje eu vou assistir lá a Disney. No ano passado tinham 10 mil cavalos com números de inscrição no concurso do UF. 10 mil. Nossa, então, é uma realidade inimaginável para quem não vem aqui. Aham. E aí o contato com um monte de gente, um monte de concurso, quer dizer, é muito incomparável, né? Você aprende de olhar. Você senta na cadeira, entra o McLean Ward, entra a Busy Madden, aí sai o Margarita Busy, entra o Kate Farrington, eu vou ficar listando aqui 100 cavaleiros tops do mundo. Então você só de olhar, como dizia o Neco, o melhor professor são seus olhos. Você respira qualidade, você vê qualidade, entra qualidade, sai, entra outra qualidade, sai, entra outra qualidade. E padrão, nível dos pisos, obstáculos, atenção com o cavalo, enfim, tudo é um pouquinho diferente. Eu estou dizendo que o Brasil é ruim, não, longe disso. Mas o Brasil na América do Sul está anos-luz dos outros, anos-luz. Mas o diferencial de Wellington, especificamente, o Wellington, é a Disney. O que tem de bom e de melhor está aqui. Entendi. Tá. E a rotina é muito diferente do que a gente tem aqui? Esses alunos, essas pessoas que você dá aula, eles se envolvem com essa parte do trato do animal? Ou isso se aproxima um pouco do que a gente tem aqui também? Das pessoas chegarem, montarem, fazerem sua aula, sair? Cortou um pouquinho agora, voltou. Tem as duas situações, As pessoas que estão nas competições mais altas, todos têm seus tratadores. Eu e a Daniela, por 1 ano e meio, não tivemos tratador. A gente competia, cuidava, limpava a cocheira, fazia o que a gente chama aqui de night check, que é revisar os cavalos à noite, dar o feno da noite. E muitos garotos fazem isso. A gente recebe muito work students, garotos que querem tomar aula, então eles vêm trabalhar para a gente de graça e recebe como pagamento pelo trabalho, cuidar dos cavalos, a aula. Né? Então a gente recebe, normalmente no F, ano passado recebemos a Titi lá do Chile, que foi espetacular, ela salta as provas de 1,30 m lá e veio de work student. E cuidou, trabalhou como a gente chama aqui de groom, espetacular. Já convidei ela para vir no próximo ano, só no próximo ano eu vou pagar para ela. Eu falei para ela, ano que vem eu já te pago, você foi muito boa. Então isso é muito comum ter, mas os cavaleiros de alta qualidade realmente têm seus tratadores. Nós temos um grupo de tratador aqui, temos 2 nesse momento. Não temos muito cavalo, porque aqui não se trabalha com quantidade, se trabalha com qualidade. As aulas são um pouco mais caras, os valores. E, por exemplo, aqui eu só dou aula individual, eu não dou aula para mais de máximo 2 ao mesmo tempo. Então não tem coisa de ter 5, 10 cavaleiros montando ao mesmo tempo, não existe.
E você monta com dois, Entendi. um ou dois cavaleiros. Condição de nível mais baixo, um. Se monta com nível mais alto, que já sabe, como é o caso que eu tenho da Tatiana, que é uma aluna de Porto Rico, que chegou aqui para fazer curso também, fazer clínica e nunca mais voltou para casa. Ficou, morou com a gente 8 meses e hoje chegou saltando 1,10 m e em 3 anos chegou aos grandes prêmios, já saltou pelo país dela os Jogos Centro-Americanos do Caribe ano passado na Colômbia, 1,50 m. Então, está saltando todos os grandes prêmios aqui e com apenas 20 anos, 21 anos, ela já está com 21 anos agora. Mas ela também chegou para aprender e ela ajudava também, tudo, gosta, ela está todo dia aqui em casa. Então, ela hoje ela monta com outros cavaleiros, ela já tem total liberdade de fazer, entendeu? Então, mas eu nunca deixo ela montar sozinha, ela nunca monta sem eu estar, nunca. Então, eu vou para a pista, você não tem que falar muita coisa, mas eu estou do lado dela. Então, ela tem o apoio emocional, ela tem, quando ela tem o problema, me pergunta. Então, não é assim, não, você sabe, vai trotar, galopar, você sabe o que tem que fazer, eu vou tomar meu chimarrão fora daqui. Não. Não. Dentro da pista, em pé, um dia eu vou marcar quanto que eu caminho por dia dentro da pista, que eu não sento nunca. É aquela coisa do acompanhamento, né? Desde a hora que entra na pista, chegando já com um objetivo traçado, hoje nós vamos fazer isso, desse jeito, acompanhamento e resultado. Exatamente. Né? É um programa. Existe um programa que eles falam muito aqui, muito aqui. Tanto o americano, eu tenho várias alunas americanas, que eles falam muito do programa. Então eu falo, Nelton, o seu programa é diferente. Então o programa o que é? É você ter metas individuais a curto, médio e longo prazo. Objetivos a serem alcançados. E eu sempre falo que o objetivo não é para ser alcançado nunca. Eu falo, como assim não é para ser alcançado? Porque quando você está perto dele, põe um mais forte. Se estiver perto dele, põe um mais forte. Você não pode entrar na mesmice, você não pode se acomodar. Você tem que pensar à frente. E eles gostam disso. Então, todos que montaram com a gente aqui evoluíram, gostam. Praticamente nenhum aluno saiu. Acho que até hoje saiu um aluno, só saiu de trabalhar com a gente, mas por razões diferentes, que não era americano. Enfim, o método e o sistema vale muito. A outra coisa que o pessoal admira, que aqui as pessoas olham muito, né? E, por exemplo, vamos citar como exemplo a Tatiana. No F, que é o Winter Equestrian Festival, são 12 semanas de competição, mas aqui tem prova 36 fins de semana ao ano, somente no F, tá certo? Então, prova, termina o F, começa o Spring, antes do Spring tem antes do F tem o Holiday Festival, então prova. Mas o F é o mais visado e o mais conhecido no Brasil. E nós saltamos praticamente das 12 semanas, 9, se descansa só 3, e os nossos cavalos chegam corcoviando no final do concurso, sem tomar uma ajuda de medicina. Ele falou, o que vocês fazem? Ele falou, a gente respeita o cavalo. Então a gente respeita, as ginásticas são baixas, existe um sistema de trabalho em que você prepara o cavalo para a competição sem ter que esforçá-lo saltando alto. A Tatiana praticamente não faz nenhum salto entre fim de semana e outro, mas ela trabalha muito plano, varas no chão, cavaletes com diferentes exercícios. Quem nos acompanha aí no YouTube e no Facebook, eu já tenho usado mais o YouTube, acompanha os diferentes exercícios que a gente faz. E o que eu falo, porque quem salta é o cavalo, você dá condições a ele de saltar. Tá certo? O problema do cavaleiro é o antes e depois. E respeitar o cavalo. Então, tá dele nas melhores condições. O cavalo tem que ter prazer em estar com a gente e não pode se sentir desgastado fisicamente. Claro. E você está com muitos cavalos novos que está iniciando? Você já teve a oportunidade de iniciar algum aí ou não? Já tive um que foi muito especial, que foi o Elvis Santa Mônica, um cavalo chileno, de uma cliente do Chile, que é minha vizinha, para mostrar. Ela veio na primeira clínica aqui em Wellington, acabou ficando, comprou a casa vizinha nossa, justamente por ser nossa vizinha, construiu cocheira e ela sempre vem no final do ano, mas ela mora no Chile, junto com seu marido, o Jack, e Jorge Costelites. E ela trouxe um cavalo, então ela mandou o vídeo para eu analisar, um cavalo com 5 anos, e eu falei, você pode vir, mas você só pode vir se o cavalo vier junto. E aí ela não vindo do cavalo, foi uma brincadeira, mas depois o cavalo veio, ela decidiu vir para cá, o cavalo veio, ficou comigo, e eu fiz a campanha dele dos 5 até os 9 anos, e ganhei muito. Eu devo ter ganho com esse cavalo umas 30, 40 provas, mais ou menos. Mas ele voltou para o Chile, porque o cavalo é um cavalo que tinha um salto muito forte para ela, um garanhão, e filho do Berlim, e nós decidimos que não servia para ela, porque ela não aguentava o salto. Mas ele é um cavalo muito estilo americano. Acabou não vendendo aqui, e nós decidimos regressar ele para o Chile, está sendo montado agora pelo companheiro Tag lá, pelo argentino
sabe? E o cavalo, mas o cavalo marcou história aqui. E tive vários outros, mas normalmente eu vendo os cavalos antes de chegar ao Grande Prêmio. Tem um cavalo agora que é uma parceria minha do Yuri, que está aqui, que é um craque, chamado Fanjo. E na última F, mas ele veio com a intenção de comércio. Infelizmente com esse coronavírus aí não aconteceu, então estamos analisando com o Yuri qual é o próximo passo. Mas o cavalo saltou, acho que 6, 8 provas, não fez uma falta, as provas de 1,40 m. Então ele estava pronto para ir para o GP e aí parou. Né? Mas então, se tomar decisão, o cavalo deve permanecer nos Estados Unidos, essa é a minha aposta para o Grande Prêmio assim que abre o coronavírus. É um cavalo de 9 anos, espetacular. Quem vê aí no Instagram pode ver o Fanjo do Grand Champ. É um craque. Fazia anos que não montava uma coisa com tanto poder, tanta limpeza. E eu estou com 2 animais jovens, de uma cliente holandesa, americana, que nós estamos desenvolvendo agora também, que chama Select Casaldinos, que é um de 5 anos, filho do casal e de argentinos, e outro chama Select London Calling, que é mais de 6 anos. Essa égua também veio com ideia de prepará-los, mas também vendê-los, para comércio. Essa égua, ela chegou, eu soltei apenas 4 provas. A primeira eu tive que desistir porque ela arrancou um ferro, depois eu ganhei a primeira, fiz segunda e quarta, na terceira, tudo com duplo zero. Então, são animais jovens que, se não vender, são excelentes prospectos para a próxima temporada. Eu espero que a gente venda, porque o objetivo é esse. Entendi. Ótimo. Bom, você falou um pouquinho de planos, né? E quais seriam os teus planos hoje, a curto, médio e longo prazo? Claro que esse nosso a curto, agora a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Não sei como é que vocês estão lidando. Nesse momento eu não tenho plano nenhum. Não tem plano nenhum, né? Nem curto, nem... Mas... Eu tenho plano, montar meus cavalos amanhã, com meus alunos, e a fim de semana fazer um churrasquinho aqui em casa. Entendi, só para os alunos, entendi. guardando as distâncias. Exato. A gente está complicado, né? Acho que esse ano a gente não sabe o que vai ser, né? Não tem como ter nada. Nós recebemos uma notícia via e-mail, minha esposa, para Dani, do David, que é o diretor do concurso aqui, que existe uma possibilidade agora em maio abrir os concursos sem público. Então, existe a possibilidade, o Zef, né, está estudando a possibilidade de retomar, porque muitos cavalos que estavam aqui na competição ficaram, cavaleiros estrangeiros estão aqui, porque não tinham para onde ir. Então, analisando a possibilidade, vendo o que o Trump vai falar, mas em maio começaram as competições de novo, mas não é nada certo, não é nada previsto. E maio agora? Maio. Tá otimista, né? Não sei. Espero que sim. Realmente a Flórida tem vários casos. Infelizmente, ontem faleceu um de coronavírus do concurso, que era o que dirigia a van. Então, isso pode ter... O e-mail veio antes dessa morte. Eu vi a morte, então pode ser que agora se freie de novo. É um rapaz que dirigia a van, o Cheryl, do Grande Prêmio para o estacionamento, e ele pegou coronavírus, mas não tinha problema cardíaco, etc. e tal. Tinha algum precedente? Tinha. Normalmente as pessoas que estão indo, não é só o corona, né? Tem um atrás, né? Tem o diabético, lógico que tem pessoas boas, de sãs, que estão falecendo. Mas eu tenho sobre coronavírus sempre uma certa dúvida, porque eu falo assim, morreu muito mais de Zika do que corona no Brasil, entendeu? Então, mas lógico, está em processo de evolução, a gente não sabe até onde vai chegar. Então, a precaução tem que ter, mas eu acho que o alarmismo não pode ter, não. Eu acho que tem que ter precaução, tem que ter cuidado. Eu desço de um cavalo para montar no outro, eu lavo as mãos, eu passo álcool gel, não importa se nós está todo mundo se cuidando, mas o tratador não sei que tanto cuidado teve, tocou na rédea. Então, acabei de montar, não toco nos olhos, toco na boca, desço direto pro sabãozinho, tenho meu álcool gel no bolso e monto outro cavalo. Então, um cuidado que não... Sim. Eu não creio nas brujas, pero que las hay. Sim, é bom senso, boas práticas, né? Acho que vai ser um belo exercício para todos nós, né, com relação a isso. Bom, eu ia fazer uma pergunta sobre clínicas, né? Mas eu queria só que você me falasse um pouquinho de como que funcionam, né? Eu já vi que alguns brasileiros, inclusive aqui da Sociedade Hípica, tiveram com você o ano passado. Eu sei que não tem como a gente prever quando vai ter, mas como é que é o sistema? Como é que qualquer cavaleiro de qualquer nível pode estar indo? Focado único e exclusivamente no salto, ou já tiveram alguma experiência de algum cavaleiro que queira fazer trabalho de adestramento ou plano aí com vocês? Não, já teve uma senhora, a Andréia, da Argentina, que veio,
para fazer um trabalho de salto básico e plano. Mas, normalmente, quando eu vejo pessoal de adestramento, eu direciono para um vizinho meu. Eu vivo numa comunidade que chama-se Homeland Community, Equestrian Community, e tem entre redor de 250 terrenos aqui dentro com pista, só na minha comunidade. E tem um colega colombiano, que é o Marco Bernal, que é um recordista de pontos de cavalos novos nos Estados Unidos. Tem um prêmio, que é um prêmio de posse provisória. Ele alcançou 88,9%, se não me engano, de porcentagem, De então pontuação. de pontuação, em porcentagem, então ele ficou com esse prêmio, até que alguém tire uma porcentagem maior que ele. Duvido que alguém tire. É igual eu duvido que salte mais que 2,47 do Aso lá no Chile em 1949. Então esse prêmio está na casa dele, então eu sempre encaminho para o Marco Bernal. Eu sempre encaminho porque ele é um excelente profissional, um grande amigo. Ele já competiu no salto, já fez grande prêmio em salto, mas acabou se direcionando para o adestramento. Então, quando eu preciso de uma pessoa que é plano, até fazer visão no salto, mas que é só fazer o plano, eu direciono para ele. Porque ele tem tanto a linha do adestramento quanto a linha do salto. Né? Mas eu recebo gente do mundo inteiro aqui. Nesse momento tem a Vitória Hertling, que é do Rio Grande do Sul. Ela veio passar 2 meses aqui, aproveitou o coronavírus, brincadeira, você que deve estar vendo aí, Via. Mas ela vai ficar 6 meses com a gente aqui, porque adorou, foi uma experiência nova, 7 anos. Escutei, voltou. Mas a gente recebe o ano inteiro. Eu recebi pessoas do Brasil, do Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Paraguai, Guatemala, Panamá, Porto Rico. Bom, esses são os que eu lembro. E os Estados Unidos, vários. E, inclusive, o ano passado, nós tivemos um grupo que veio para competir. Isso eu recebo durante o ano e tudo, mas as pessoas visam muito o F. Uhum. E o ano passado, tivemos um grupo de Santa Catarina muito, muito bacana, que é do Centro Hípico Cantagalo, lá de Santa Catarina. E foi impressionante a organização dele. Normalmente eu não recebo pessoas com esse nível de saltando 80, 70, mas a Juliana, que tinha vindo como work student para a gente trabalhar aqui um ano antes, e ela é treinadora lá, um beijo, Ju, se estiver vendo. E realmente ela organizou um grupo e veio com uma garotada sensacional, com uniforme, com respeito a todos os outros grupos. Para mim foi o grupo que mais me marcou, porque realmente a organização, parabéns a vocês aí do Centro Cantagalo. Então recebemos, vieram, classificaram e estão programando voltar esse ano. Então se recebe. Agora, quando as pessoas vêm na época do F, é diferente de clínica. É uma organização para a competição. Então o que a gente faz? A gente recebe as pessoas na terça-feira, as pessoas me mandam vídeos, eu analiso se a pessoa qualifica ou não para estar competindo, porque as competições são muito dinâmicas, muito rápidas. A gente vai até falar um pouquinho disso depois, que é um sistema completamente diferente do Brasil. Uhum. O volume de cavaleiros é muito grande, os paddocks são cheios, tudo é fast food. Tudo aqui é fast food. Então, as pessoas me mandam um vídeo, eu analiso, ok, eu acho que ela encaixa para esse tipo de prova, etc e tal. Aí eu procuro, que foi o nosso grande segredo, é escolher não o melhor cavalo para essa pessoa, né? Não o melhor cavalo, mas sim o melhor cavalo para essa pessoa, porque o tempo de adaptação é muito curto. Uhum. Então eu tento com um cavalo que é mais similar ao que ela está acostumada a montar. A pessoa vem, monta na terça-feira, faz uma aula em casa. Normalmente estou trabalhando aqui com meus amigos Sérgio Marins e Thiago Camargo, meu irmão Thiago Camargo, que sempre vem todo ano me ajudar, e o Serginho também. Esse ano não pôde vir, mas normalmente o Serginho está aí, mas o Thiago, meu irmão, está direto comigo aqui. Então a gente são mais cabeças pensando, né, profissionais de grande prêmio. Uhum. Então a gente trabalha, por mais que são 5, 6, eu não recebo mais que 5 pessoas, estourando 6, né, na clínica. E aí, mas tendo 2, 3 profissionais, na verdade fica 2 para cada um, porque é um tempo muito curto, então dá para te dar uma atenção mais direcionada. Aí na quarta-feira, normalmente a gente vai alguns saltos, terça. Quarta-feira vamos nas provas que chamamos de schooling, que é uma prova mais baixa do que eles vão saltar, para a gente analisar como é que está a adaptação deles. É uma prova chamada Blue Ribbon, e quem faz 0 ganha a sua escarapela azul, que aqui o primeiro lugar é uma escarapela azul. Aí você analisa, está tudo bem, na quinta-feira faz uma prova, faz um treinamento em casa, vai se melhorar o que não ficou legal na quarta-feira, e aí compete sexta e sábado. Normalmente nos domingos aqui, toda categoria tem um grande prêmio, que a gente chama de clássico. Né? E na prova, tem prova de 1 metro que tem $10 mil de prêmio. Entendeu? Então a competição é muito forte. O nível é mais alto e são grandes prêmios a 1 metro. Dificuldade de um grande prêmio, com linhas em curva, distâncias quebradas, saltos contra a porta,
várias exigências que você vê em um nível muito mais alto. Mas como tem dinheiro e tem Sim. 100, 150 saltando aquela prova, você coloca um nível de exigência muito alto. Então, a gente só autoriza a pessoa a saltar esse grande prêmio se nós vemos totais condições. Porque a gente preza muito pelo não ter risco, pelo não ter acidente, né? Porque você vem aqui para se divertir. Você não vem aqui para ganhar. Você vem aqui para se divertir, aprender. Você vai aprender muito mais com seus olhos do que na sua competição. Sua competição é legal para você se divertir. Você vai aprender a caminhar as pistas. Normalmente nos grandes prêmios, todos vão comigo caminhar os grandes prêmios de 1,60 m, entram na pista com a gente, vêm os bons cavaleiros, trocam ideia com cavaleiros que jamais teriam acesso no Brasil. Eu levo com o Guia Miller, com quem tiver que ser, troca ideia. Não é clínica, mas existe um bate-pé para você respirar o ar dessas pessoas, você já aprende. Né? Então, legal. Se vai tudo bem, aí você autoriza a saltar o grande prêmio, que não está incluído no pacote, né? No valor do pacote, a inscrição um pouco mais cara, e aí a pessoa somente paga a inscrição e vai nesse grande prêmio. Mas normalmente as pessoas vão. Normalmente, tem alguns que preferem, não, Nelton, eu gostei tanto da aula, que eu prefiro não ir no grande prêmio, quero tomar outra aula em casa. Então, a pessoa vem de saltar o grande prêmio, recebe uma nova aula em casa. Eu tenho uma pista de nível de competição, com obstáculos de competição, então eles preferem fazer o percurso aqui em casa. Tá. Bom, eu vou aproveitar aqui a deixa, você não está acompanhando os comentários aqui, Não. O pessoal está se divertindo, o Cabral entrou aí, e aí ele está dizendo que você está no cronômetro, né, que você tem que falar agora em tempo ideal, que você está acelerado. Então eu vou aproveitar que vai cair daqui a pouquinho a nossa conexão, pra você tomar uma aguinha, né? Joia. Sugerindo aí para a Dani trazer uma aguinha aí para você, dar uma respirada. E a gente segue, então, mais um pouquinho, né? Conversando, eu sei que tem, né, várias outras coisas. E aí eu queria reforçar que quem tiver perguntas, tá? Coloque ali na interrogação, que daí a gente vai abrir, né, esse canal para dúvidas, enfim, de tudo, quem chegou agora também, e falar um pouquinho mais. Então, ok? Pessoal, você pode dar 5 minutinhos para voltar, só para eu dar uma olhada nas mensagens, que eu estava prestando atenção em você. Você pode dar 5 minutos? Sim, ó, tem. A gente tem, na realidade, 3 minutos aí para cair a conexão. Então a gente pode... É porque eu quero ler as uma olhada mensagens, eu estou olhando o teu olho e eu não estou lendo as mensagens. Não, fica... o pessoal tá brincando aqui, falou agora vamos lá de tempo ideal. Você tá Cabral, já que ela leu, você me conhece desde aquela época que eu te dava aula. Eu sempre falo, se não me entender, fala, Nelton, devagar. Eu penso rápido e falo mais rápido ainda. Ótimo. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta enquanto a gente não cai aqui, que tenha passado dos pontos. Deixa eu ver aqui. É uma coisa que você perguntou, naquele nosso primeiro bate-papo, dos incentivadores, né? As pessoas que incentivavam. Então, eu gostaria muito de falar do meu pai. Né, que eu não mas isso aí vai precisar de A gente não vai conseguir falar em 2 minutos, né, Nelton? Sinto informar que 2 minutos vão ser pouco. Então, vamos chamar o Plim Plim, né? Plim Plim. Então tá, eu vou encerrar então aqui, e eu abro, e a gente volta então já. Tá joia. Ok.